Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje, pela primeira vez que eu vou combinar aqui a camiseta com algo que eu vou falar, parece algo que dispensa apresentações aqui. The Velvet Underground and Nico Produced by Andy Warhol, de março de 1967. Essa aqui é uma versão comemorativa dos 45 anos do lançamento do álbum. Então ela tem 2 CDs aqui, né? Tem um CD bônus aqui. Esse aqui era a ideia original da capa. O Andy Warhol imaginou originalmente que aqui seria tipo um adesivo que você descascaria a banana e revelaria essa imagem aqui. E também temos aqui um livreto aqui no encarte. Então um pouco fácil, difícil de tirar. Tirei. Aqui também aqui a contracapa original do álbum. Tem bastante informação aqui no texto. Tem algumas fotos bem interessantes também aqui de shows, ou da própria banda também, ensaiando. Aqui os 5 responsáveis aqui pelo álbum: Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Maureen Tucker e a Nico. Que é a banda aqui ensaiando. Temos as letras também, que é muito importante, que é algo liricamente muito forte, muito contundente. Quem deles aqui no estúdio. E aqui aparece eles com o patrono Andy Warhol, que nominalmente assumiu a produção, mas ele não entendia nada sobre produção de discos, então a produção dele ficou muito mais estética do que musical. Então, o Velvet surgiu aí em 66, mais ou menos 65, 66, quando o Lou Reed e o John Cale se conheceram. O John Cale, que é galês, britânico, portanto, emigrou, passou um tempo ali nos Estados Unidos. A Nico é alemã. Eu já falei sobre a Nico aqui no canal, sobre um álbum dela chamado Marble Index. E completando aí o time, tinha ali o Sterling Morrison na guitarra base e a Mo Tucker, Maureen Tucker, chamada de Mo Tucker também na bateria. A Nico nos vocais, o Reed na guitarra solo e vocais, John Cale no baixo, principalmente na viola clássica, não viola caipira. E o que me deixa pasmo hoje em dia é que esse álbum aqui tá meio que desprestigiado pelas novas gerações aí no caso, porque eu me lembro perfeitamente, em qualquer lista de melhores álbuns feitos na década de 80 e 90, esse álbum aqui era presença obrigatória. Hoje em dia, quando você assiste canais do YouTube ali, quando se fala em melhores álbuns de todos os tempos, raramente você vê esse álbum ser mencionado hoje em dia. Muito raro. Então hoje em dia ele está meio que perdendo o prestígio dele. Espero que isso seja revertido, porque é um clássico absoluto. Então, principalmente em relação ao contexto desse álbum também, porque na época que ele foi lançado, estava muito em voga ali o zeitgeist hippie, aquele espírito hippie de paz, amor, drogas psicodélicas, e aqui a coisa é completamente diferente aqui nesse álbum. Aqui tem muita violência, tem sadomasoquismo, tem drogas pesadas. Aqui, nada de LSD não, que a coisa é muito pior. Então, esse álbum vale muito também por desafiar o contexto histórico em que ele foi lançado também. Então, o álbum original, que está aqui no disco 1, contém 10 faixas. Então, falando um pouco sobre elas, Sunday Morning, das 2 composições conjuntas do Lou Reed com o John Cale aqui no álbum, ela abre o disco
e fala um pouco assim sobre paranoia também, sobre o protagonista da canção que é completamente paranoico, tem gente vigiando ele, tem um meio conspiracionista também ali. E o que eu me lembro bem sobre essa música aqui é uma mancada que foi cometida pela revista Bis, isso lá na década de 80. Quando esse álbum foi resenhado ali na seção Discoteca Básica, eu não lembro quem que era o autor da resenha aqui, também nem vou falar agora, mas realmente não lembro. Ele cometeu um erro grotesco ali, ele afirma que Sunday Morning tem o sotaque teutônico da Nico, e quem canta Sunday Morning é o Lou Reed. Então, o que me leva a imaginar, será que ele resenhou o álbum sem nunca ter ouvido? Não duvido. Práticas assim não eram tão incomuns numa era pré-internet, onde não era tão fácil conseguir informação. Mas, em todo caso, Sunday Morning é cantada pelo Lou Reed, não há dúvida nenhuma disso. E é uma música basicamente sobre paranoia. Depois temos I'm Waiting for the Man, uma música aí que já teve várias versões, uma das mais famosas do David Bowie. David Bowie chegou a gravar ou cantar essa música em shows, principalmente, que é sobre um fornecedor de artigos ilícitos, vamos dizer assim. É a fissura do cidadão viciado aqui que está esperando o fornecedor dele. Aqui você segue um pouco meio que a angústia dele, que demora um pouco a aparecer aqui. Então é isso que é totalmente aí em desacordo com o ideário hippie aqui. Não tem nada de drogas psicodélicas aqui não, aqui é coisa mais barra pesada. Depois Femme Fatale, essa sim é cantada pela Nico, aí sim. E é uma música basicamente em homenagem a ela, homenagem à figura dela de Femme Fatale. Que ela estava muito em alta ali nessa época, era modelo também. Depois, logo depois, na década de 70, ela decairia bastante. Infelizmente ela morreu na década de 80 e já estava bem decadente, uma figura bem decadente também. Mas aqui ela ainda era a Femme Fatale. E é uma música, uma balada escrita especialmente por que o Lou Reed escreveu especialmente para ela. Depois um dos pontos altos do disco para mim, Venus and Furs, uma música aqui sobre sadomasoquismo. Que você sempre fala aqui das botas brilhantes de couro. Ele fala aqui e ele descreve ali, fala de jaquetas de couro, de chicotes, de adereços aqui, de sadomasoquismo. Então a música também nada a ver com o amor livre que os hippies pregavam também na década de 60. Bem diferente. Depois vem Run, Run, Run. Aqui também mais uma música assim sobre fissura em drogas, no caso. Aqui meio que ele apresenta alguns personagens todos meio fissurados aqui, esperando também o fornecimento. Aqui parecido, uma temática parecida com Waiting for the Man. E depois tem All Tomorrow's Parties, também outro ponto alto do álbum também. Essa aqui é uma música cantada pela Nico, ela canta 3 canções aqui no álbum, mas aqui já é uma coisa, não tem nada de baladinha não, aqui já é uma música bem mais tensa, uma atmosfera bem mais tensa. Eu acredito, nunca ouvi ela falar isso, ela afirmar isso, mas eu acredito que era a música que ela mais gostava de cantar, dessas 3 aqui que ela canta no álbum. E é uma música assim sobre falsas ilusões, sobre desesperança, sobre gente que fica atrás de festa o tempo inteiro, mas logo depois que passa a festa vem aquela ressaca tanto física quanto principalmente moral. Ali quando a pessoa enxerga que a vida dela é deprimente, na verdade. Então é uma música que eu sinto uma ligação assim com a música Diversão dos Titãs, lá do Jesus Não Tem Dente dos País dos Banguelos. Eu acho que essas 2 músicas têm tudo a ver. Acredito que os Titãs se inspiraram nessa música para escrever Diversão. Depois, para mim, vem o grande destaque do disco. Mais de 7 minutos aí de puro caos sonoro, maravilhoso caos sonoro, levado principalmente pela viola clássica do John Cale, que dá todo o sabor à música, que é Heroin.
Novamente uma música aí sobre drogas pesadas. E se bem que o John Cale, eu li uma entrevista dele na Bis também, mas a entrevista foi comprada, na verdade. Ele foi entrevistado por um jornalista estrangeiro. Ele afirma que essa música não era exatamente sobre o amor pela heroína, como parece ser aqui. E sim faz a música retrata uma pessoa que não tem nenhum pingo de amor próprio, que não gosta dela própria. É meio duvidoso isso, eu acho, mas em todo caso, foi o que o John Cale escreveu aqui. Depois, There She Goes Again. Aqui falando, a música é bem popzinha aqui, parece inofensiva, mas a letra é mais ácida, como era de se esperar do Lou Reed. Aqui é sobre uma prostituta, simplesmente falando aqui das desventuras dela, indo para lá e para cá com clientes que ela nunca viu na vida ou detesta. Então também não é nada bobinha, apesar da melodia parecer que é uma música bobinha, mas não tem nada de bobinha aqui não. Depois, I'll Be Your Mirror, talvez a única música com letra positiva aqui no álbum todo, que destoa do restante do álbum. Aqui é uma música aqui onde o Lou Reed tenta isso, feito especialmente para Nico também. Que a Nico tinha problemas de insegurança, de ansiedade, então aqui ele tenta botar ela para cima, tentando melhorar a autoestima dela aqui. Então é uma música bem distante das outras aqui, e é uma balada, mas é maravilhosa também. Depois, as últimas duas músicas é onde o Velvet entra mais num terreno experimental. Temos aqui The Death Angels Black Song. The Black Angels Death Song, desculpa. The Black Angels Death Song. Onde o Lou Reed diz que a letra não tem significado particular nenhum. Ele gostou mais da sonoridade das palavras, mas aqui a gente vê todo aquele caos causado pela viola clássica do John Cale também. E por fim, temos a música European Sun, feita homenagem a um poeta chamado Delmore Schwartz, que era meio que assim um mentor do Lou Reed, mas ao mesmo tempo que o Lou Reed homenageia, ele também dá uma alfinetada nele, porque esse poeta não gostava de rock, falava que as letras das bandas de rock eram muito bobas, muito inocentes, e que ele gostava de algo mais profundo. Então o Lou Reed meio que, apesar de homenagear, ele também dá uma alfinetada aqui como um conflito de gerações aqui. E ele morreu pouco depois, esse poeta morreu pouco depois da música ter sido gravada. Então isso acabou sendo uma triste coincidência. Então esse era o álbum original. Aqui depois, ainda no disco 1, a gente tem versões alternativas de canções aqui, que esse tipo de faixa bônus não me atrai definitivamente. Eu gosto de faixa bônus de músicas que saíram apenas em single, ou em EPs, ou em miscelâneas, ou que nunca tinham sido lançadas antes. Essas versões alternativas de músicas que já saíram nos álbuns não me atraem, sinceramente, não. E o disco 2, aqui, a gente tem sessões ali de estúdio de 1966, também de várias canções aqui que fizeram parte do álbum, e tem ainda um ensaio em janeiro de 66, bem no comecinho de 66. Então ele hoje fez pouco mais de 60 anos, está fazendo pouco mais de 60 anos. A gente tem aqui algumas músicas, mas aqui temos algumas músicas inéditas, como Walk Alone, Miss Joanne Lee. Tem There She Goes Again, cantada pela Nico. Mas aqui o problema é a qualidade sonora aqui das canções, porque era ensaio, né? Tá muito embrionário aqui ainda, tá muito numa fase muito inicial aqui e não muito convidativo para se ouvir também. Mas o importante é que o álbum tá na íntegra aqui, é ele que é a grande estrela aqui dessa edição. O Velvet ainda lançaria mais discos, o John Cale só lançou o segundo disco com a banda ali White Light, White Heat. Depois o Velvet ainda com Lou Reed, e a Nico só lançou esse álbum aqui com o Velvet, nunca mais. E o Lou Reed, junto com a Moe Tucker e o Sterling Morrison, mais o Doug Yule, ainda lançaria o álbum The Velvet Underground, que tem alguns clássicos também, ali como Pale Blue Eyes. E lançou o Loaded, por fim, também que tem, por exemplo, Sweet Jane, também que é um clássico. Mas depois do quarto álbum, o Velvet se desfez. Teve lançamentos pós, como o VU também, que é um grande álbum, eu gosto bastante. Foi a primeira vez que eu conheci o Velvet,
foi por esse álbum póstumo, VU, né, em português. E depois ainda o Doug Yule praticamente sequestrou a banda, ele lançou um álbum no nome Velvet Underground, mas só tinha ele tocando todos os instrumentos, à exceção da bateria, que ficou a cargo do Ian Pace, do Deep Purple, chamado Squeeze, mas que é universalmente espinafrado aí por todos, dizem que é uma porcaria de álbum. Eu nunca escutei. Nunca tive nem curiosidade de escutar até hoje. Mas o Velvet sempre vai ser lembrado por esse álbum de estreia aqui, como já se costuma, já é um jargão na imprensa, um clichê na imprensa musical, disse que menos de 100 pessoas compraram o álbum quando ele foi, no ano que ele foi lançado, mas cada uma delas seria formada uma banda. Então, para ver o grau de influência que o Velvet teve, principalmente nas décadas de 80 e 90, início dos anos 2000 ali também, aquele rock alternativo era muito calcado no Velvet Underground. Hoje, como eu falei, parece que ele está sendo aí desprestigiado pelas gerações mais novas, o pessoal está meio que nem comentando tanto ele, mas para mim é uma injustiça aí, é um dos grandes álbuns do rock de todos os tempos. E lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!